Olá, eu sou o Antônio J. Santos, aqui do estúdio AJS, e eu quero falar algo nesta pequena conversa ou videoaula ou um diálogo com todos vocês aí que estão me ouvindo. É o seguinte, nós temos diversas DAWs de gravação no Brasil e no mundo. Aliás, no Brasil não temos nenhuma, porque nenhuma é fabricada no Brasil. No meu ponto de vista, o Brasil não se fabrica nada. Tudo que tem de informática no Brasil é vindo de fora. Os bons instrumentos brasileiros vêm tudo de fora. Do Brasil não se fabrica mais. Nós tínhamos violões muito bons no Brasil, Del Vecchio, de Giorgio. Hoje eu já não sei se existe. Mas voltando à nossa conversa, falando sobre a questão das DAW, que são programas de gravação, existe a questão de conceitos e existe aquele velho costume popular de querer achar que só o Pro Tools grava e que só com o Pro Tools consegue fazer gravação. E eu digo isso por mim, porque em tempos passados eu batalhei muito, sofri pra caramba para poder ver se conseguia instalar no meu computador o programa de gravação chamado Pro Tools, que evidentemente é uma DAW muito conhecida, é um programa de gravação muito antigo, que teve o seu início em 1981, naquela época quando se gravava somente em analógico, só com as ferramentas analógicas, e que gera muitos problemas, né? Gera problemas para muita gente achando que só se pode gravar, por exemplo, em analógico, e que quando mudou-se para o digital, então que o programa de gravação que faz músicas é o Pro Tools. E eu, depois de muito tempo, eu tive analisando que não é de forma alguma. Nós temos diversas plataformas de gravação. Nós temos o Cubase, nós temos o Nuendo, temos o Pro Tools, temos o Sonar, que antes era o Calculate, né? Um nome assim. Eu comecei no Sonar desde o 4, do número 4. E eu devo ter esse programa aqui em meus arquivos. Eu ainda tenho até hoje ainda o Sonar 4. Já passei por diversas DAWs. Já instalei milhões de plugins no meu computador. Já instalei muitos e muitas DAWs. SoundForge desde o 6 até o 11 hoje, mas não quero falar do SoundForge. Vamos voltar às nossas plataformas de gravação. Que as pessoas acreditam que é o Pro Tools, né? Mas aí é o seguinte, gente, eu quero falar para vocês do que eu encontrei nos últimos tempos agora. Falando do Pro Tools é o seguinte, o Pro Tools é um império muito grande que foi criado pela sua criadora, né, a Avid. Não sei realmente quando nasceu a empresa que fabrica aí o Pro Tools, né? Avid, se não me engano, é isso, né?
Mas aí é o seguinte, ele é um programa antigo e por ser o primeiro, então, quando se iniciou a questão de gravação digital, então todo mundo achava que tinha que ser Pro Tools e que ninguém, não existia outro, então é o seguinte, tinha que ser Pro Tools e nada mais. Mas a grande realidade é o seguinte, eis que surgiu dentro do mundo atual das gravações digitais diversos programas de gravação e que nenhum é diferente um do outro. Nenhum, por exemplo, faz a diferença. A questão é só o costume de cada um e a prática que as pessoas têm com cada programa, né? Porque cada programa tem o seu modo diferente de mexer. Então aí, evidentemente, que se torna um tanto diferente mesmo. Para algumas pessoas. Para algumas pessoas o Pro Tools é o melhor, para outras pessoas o Sonar é o melhor, para outros produtores, de repente o Nuendo é o melhor, para outros produtores o Cubase é o melhor. E tem o Audacity, tem... gente, tem diversos, tem aquele também que é da Adobe, né? Que eu me esqueci o nome agora também, Adobe... É da empresa Adobe. Né, que também é um programa muito bom, onde tem muitas pessoas, produtores que produzem com ele. Chega até a esquecer, né? Porque são diversas plataformas de gravação. Mas aí é o seguinte, o Pro Tools quebrou a questão tabu de poucas pessoas ter a plataforma de gravação Pro Tools aí instalado no seu PC. Hoje nós temos já o Pro Tools 12,5 ou 12,9 já, eu acredito. A sua versão hoje está assim. Mas aí nós temos o Pro Tools compacto, que é um Pro Tools compacto, um Pro Tools onde você não precisa instalar ele na sua máquina e que tem alguns plugins e que já é suficiente para você produzir qualquer gravação, embora ele não abre os plugins de costumes que as pessoas têm, Wave, o pacotão da Wave ou de repente outros plugins, mas ele tem os seus plugins nativos que já é suficiente, porque é outra besteira muito grande também, é das pessoas ficar instalando milhões de plugins no seu computador, não precisa nenhum. Se você tem uma DAW instalada, na sua DAW já vem os plugins necessários para você produzir qualquer música. Não precisa você instalar plugin. Isso é só questão de comércio, né? Para a questão de plugins é comércio. Tem um plugin mais bonito, com a cara diferente um do outro. E aí é o seguinte, as pessoas correm atrás achando que plugin faz música e que plugin toca e que plugin consegue deixar a sua voz bem melhor. É claro que evidentemente vai mudar alguma coisa desde que você faz uma boa captação de áudio, de voz, assim sucessivamente. Nós temos hoje no mercado, eu, por exemplo, depois de correr muito, depois de sofrer muito, depois de sofrer muitas humilhações, né? Mas como assim humilhações? Depois de sofrer tantas durezas na vida, né? Buscando esse e aquele programa, instalando 1001 plugin, surgiu aí uma ideia de o Reaper. E quero falar para você de um programa chamado Reaper. Né? O Reaper, que é um programa que, quando eu me deparei com ele, eu defamei esse programa. Eu falei que isso era um programa que não tinha possibilidade de ir em frente, porque aonde já se viu um programa que, enquanto tem alguns programas, por exemplo, hoje você for instalar o Sonar X3, o X-On, olha, gente, o que é o Sonar 2 ou Sonar 3, né, porque ele voltou novamente, né, 11º, 12º, 13º, ele voltou novamente a buscar os seus nomes de origem, porém com, evidentemente, outras diferenças muito grandes. Eu acho que o Sonar deve ter 12 gigas. O Sonar deve ter 12 gigas para você instalar aí no seu computador. Portanto, é o seguinte, vai ficar pesado a sua máquina com o Sonar.
Evidentemente ele é bom, tem muita coisa, mas eu mesmo não preciso. Então é o seguinte, surgiu então aí o Reaper, que é 10 megabytes para você instalar ele, e instala dentro de segundos, minutos, instala o Reaper. E você tem todos os plugins suficientes para você trabalhar. Você tem todas as ferramentas que você precisa para você produzir qualquer música no seu computador sem problema nenhum. Certo? Então é o seguinte, nós temos o Pro Tools, temos o Sonar, como eu já falei. São milhares de programas, né? São milhares de programas. É uma coisa assim que hoje, nos tempos que a gente vive hoje, é complicado.